Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal. Nosso foco é Jesus. Quero já aqui de antemão pedir a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe este vídeo, porque é um vídeo que merece ser compartilhado por simplesmente estar falando da palavra de Deus, né? E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Nós vamos ler esta palavra, vamos fazer um comentário a respeito dela e depois aplicar para os dias atuais, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais atualizado que existe na humanidade, tanto no passado, no presente e também para o futuro, né? A Bíblia diz assim, ó: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-o, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou e glorificou a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Amado Pai, mediante a tua presença, Senhor, que é santa, mediante a tua presença, Pai, que é temível, eu quero, Pai, fazer esta oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos perdoa. Eu sei, Senhor, que eu não sou digno de pregar a tua palavra, porque eu sou pecador, falho. Perdoa os nossos pecados, não só a mim, mas aquele também que está assistindo este vídeo. E que o Senhor, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, venha falar através desta palavra, porque o Senhor mesmo disse lá em João que as palavras que o Senhor proferiu, elas são Espírito e vida. Neste momento, o Senhor revela, Pai, para nós a profundidade desse texto bíblico, Senhor, porque nós sabemos que a profecia verdadeira é a Tua palavra, Senhor. Revela, Pai amado, o que esta palavra ela tem de subliminar para o consciente e o subconsciente do ser humano, Senhor. Para que, através disso, venha descer para o coração e venha, Senhor, fazer um grande efeito na vida de todos os ouvintes, inclusive também começando por mim, Senhor. Amém. Estamos aqui, então, trazer um texto aqui maravilhoso. A palavra-chave desse texto aqui, que dá sentido para o texto, é a palavra gratidão. E que a palavra gratidão a Deus, o próprio texto revela de uma forma subliminar que a palavra gratidão, ela vem da minoria e não vem da maioria. Por quê? Porque quando o texto relata a cura dos 10 leprosos, a Bíblia vai dizer que os 10 foram curados e apenas um voltou para dar glória a Deus. E a lepra, naquele tempo, era uma doença tão crítica que a pessoa era considerada impura, contaminada na sociedade judaica, que a pessoa que era leprosa, ela teria que ficar isolada. Isso aqui já estava determinado pela Torá, lá no Velho Testamento, aonde Deus ordena aos sacerdotes que aquele que está leproso, né, teria que ter tipo um isolamento. A pessoa era considerada impura e depois de um certo tempo, quando ela se purificasse, né, aí ela voltava para ativa de novo, isso no contexto judaico. Então, a Bíblia vai relatar que 10 leprosos foram curados, que Jesus ele estava exercendo o seu ministério missionário na terra. Jesus era um missionário por excelência. Ele passou para uma aldeia e lá naquela aldeia, naquele povoado, naquela comunidade, Jesus então ele dá de cara com 10 leprosos. E os 10 leprosos clamaram, e se eles clamaram porque eles ouviram falar de Jesus. Jesus ele tinha sua fama estendida
por todas aquelas regiões, e esses leprosos, para clamar, mestre, né, tem misericórdia de nós, né, porque eles ouviram falar de Jesus, chegou ao conhecimento deles, então eles clamaram a Jesus para que Jesus então curasse da lepra. E naquele momento a Bíblia vai relatar que eles foram curados pelo poder de Deus que estava na vida de Jesus. E Jesus ele cita aqui uma ordenança dizendo: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles ficaram limpos. Por quê? Porque isso aqui, né, esse ritual, quando era feito no Velho Testamento, quando a pessoa era curada da lepra, ela tinha que ir até o sacerdote, né, para esclarecer que ela estava, né, realmente curada da lepra. Então, né, a gente pode ver que Jesus ele não quebrou uma vírgula, não quebrou um tio, não quebrou nada concernente à lei, porque a lei ainda estava em vigor. Quando Jesus estava na terra, a lei, né, do Velho Testamento ainda estava em vigor. A nova aliança ela foi estabelecida depois da morte de Jesus, porque lá no livro de Hebreus a Bíblia vai dizer que um testamento só é válido quando a pessoa morre. Então Jesus morreu, ressuscitou e foi então instituído uma nova aliança, um novo testamento. Então a antiga aliança ele estava em vigor, então era ordenança da lei que o curado fosse se apresentar ao sacerdote depois da cura da lepra. Então é por isso que no versículo 14 Jesus vai dizer: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Então, indo eles, ficaram limpos, ficaram curados, porque a lepra era uma doença crítica. Hoje essa doença é conhecida como hanseníase, né, pela ciência, né, a doença da lepra. Então era esse problema que esses 10 vinham enfrentando. Só que aí tem um porém. Eles foram curados, saíram, né, cumprir a ordenança de Jesus, aqui segundo o texto, mas faltou um detalhe: eles tiveram uma vitória, né, de ser curado de uma forma sobrenatural pelo poder de Deus, e um dos 10 apenas voltou para dar glória a Deus. E isso nós podemos ver que chamou a atenção de Jesus. Jesus ele disse: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? E aqui, o detalhe do texto que me chama a atenção aqui, detalhe do texto, é que esse que estava curado, que foi lá agradecer ao Senhor, ele não era judeu, ele era samaritano. Olha só. E nós podemos entender uma coisa. A cura de Naamã na Bíblia, que também ele era um homem de grande importância. Naamã não era judeu. Ele era de outra nação e ele foi curado da lepra no Rio Jordão. 7 mergulhos. Ele não era judeu e ele recebeu a cura. A viúva de Sarepta, né? Ela não era judia. Ela recebeu o milagre do azeite, né? Que o profeta realizou pelo poder de Deus na casa dela. E nós vemos aqui então que o samaritano foi o único que voltou para dar glória a Deus, né? Isso tudo se resume que um profeta não tem honra em sua própria terra, né? E hoje a mesma história se repete. Deus endureceu o coração dos judeus para que o povo gentil fosse alcançado. Olha a profundidade desse texto. Olha o que esse texto nos revela de forma subliminar. E isso que judeus e samaritanos não se davam bem. Não se davam bem, né, judeus com samaritano. E isso aqui já é algo desde lá do Velho Testamento. Eu poderia aqui comentar várias coisas, falar vários assuntos a respeito, né, dessa divisão entre judeu e samaritano, que não vai dar tempo, né, nós vamos tomar muito tempo. Mas o mais importante é aqui, é o que chama a atenção: um samaritano voltou para dar glória a Deus. E com certeza, automaticamente, o texto vai nos relatar que os outros 9 leprosos eram judeus. Então, o que é que chama a atenção de Deus? Vamos aplicar esse texto para nossas vidas, né? Gratidão. É isso. O texto fala de gratidão. Jesus, ele disse: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Olha só. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
a gente vê aqui o valor que um estrangeiro deu, né? A gente vê que Jesus, ele mesmo diz, lá no começo do Evangelho, que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, um samaritano, né, foi lá e agradeceu a Jesus, e isso comoveu o coração de Jesus, né? E aqui esse texto revela: seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, porque a gratidão é algo que mexe com o coração de Deus, é algo que faz Deus ficar alegre, né? A questão da gratidão. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, pelos livramentos que Ele te deu, né? Que nas mínimas coisas, porque Deus, ele é nosso Deus, ele é detalhista, Ele age nas mínimas coisas, e muitas das vezes o agir de Deus nas mínimas coisas é algo imperceptível. Mas quem for espiritual de verdade reconhece, né, que Deus, ele age nas mínimas coisas, e um cristão a qual Deus, ele atenta os olhos, ele é grato a todo momento. Seja grato pelo teu deitar, pelo levantar, né, pelo respirar. Seja grato a todo momento, porque a Bíblia diz o quê? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é dar graças em tudo, e também a santificação, também Paulo fala isso lá em Tessalonicenses. Então esse texto aqui, eu já vi vários pregadores pregar esse texto sobre a cura dos 10 leprosos. E receber uma cura de uma lepra naquele tempo era algo muito milagroso, porque a lepra era uma doença grave. Era uma doença que podia contaminar as outras pessoas, era contagiosa e ela tinha que ficar isolada. E isso também era uma ordenança de Deus, que Deus passou para os sacerdotes, né, cuidar desta parte, até podemos assim, até em questões sanitárias daquele tempo, né? O sacerdote era o encarregado de tomar cuidado com isso e de aplicar a força da lei para manter o leproso isolado. Então, os 10 leprosos receberam uma cura sobrenatural. E o melhor de tudo aqui é que a cura que Jesus operou naquele tempo foi instantânea. Não foi um processo de melhoria, foi naquele mesmo momento. Na hora que Jesus deu a ordem, ó, vocês vão lá, se mostrem para o sacerdote, né? Vai lá, se apresenta para ele ter uma certeza de que vocês foram purificados, né? E a Bíblia diz que indo eles ficaram limpos. Com certeza Jesus, ele ouviu o clamor, tem misericórdia de nós, viu ali aqueles 10 leprosos, ele só disse assim, ó, então vai lá e se mostra para o sacerdote. Eles obedeceram a ordem de Jesus e foram curados. Olha só, a Bíblia não diz assim, ó, né, que eles foram curados para depois ir lá se mostrar. A Bíblia diz o quê? Indo eles ficaram limpos. Entendeu? O texto revela mais algo profundo aqui, ó. Indo eles ficaram limpos. Eles foram para acontecer o milagre. Ou seja, eles não receberam o milagre sem antes caminhar para ir até o sacerdote. A Bíblia diz, indo eles ficaram limpos. Por quê? Porque eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles obedeceram e receberam o milagre. Nós podemos aplicar. Talvez você obedece a Deus, você faz tudo o que Ele manda, mas às vezes está faltando uma coisa: gratidão. Eles obedeceram, creram, foram se apresentar ao sacerdote, no meio do caminho já receberam a cura, só que faltou um detalhe: gratidão. Quem é que voltou para agradecer ao Senhor Jesus, dar glória a Deus? Um samaritano. Uma pessoa que não era judeu. E recebeu então o grande milagre. E isso mexeu o coração de Deus. Então, esse texto, esse pequeno texto, se resume numa só frase simples: seja grato a Deus, chame a atenção do Senhor, dê glórias a Ele, porque fazendo isso você chama a atenção dEle. Ok? Espero que você tenha entendido esta palavra, que Deus abençoe a tua vida e que Deus derrame muitas bênçãos sobre a tua vida. Compartilhe este vídeo para algum familiar seu que precisa ouvir esta palavra, e que Deus, nos conceda graça, força, ousadia, para que a gente possa fazer esta tarefa árdua, esta tarefa bastante de responsabilidade de trazer a sua palavra. Antes de encerrar, feche os seus olhos, curve a sua cabeça
e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, esse texto, Senhor, peço a Ti que venha tocar no coração dessas pessoas que estão assistindo. Pai amado, abençoa, guarda, livra. Se tem alguém leproso espiritualmente assistindo esse vídeo, que está enfermo espiritualmente ou fisicamente, o Senhor vai alcançando esta pessoa, Senhor, e que esta Tua palavra que foi pregada, que ela não volte vazia, mas que ela venha surtir efeito na vida de todos os ouvintes, Senhor, dos inscritos deste canal ou dos não inscritos, que venha, Senhor, receber as Tuas bênçãos e que venha ser tocado por esta palavra que foi pregada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu Te agradeço e eu entrego estas palavras diante de Ti. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua família e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais.